Olá, mais uma vez com vocês, pastor Almir Menezes, só que desta vez não para compartilhar um pensamento, mas para te dar uma sugestão, uma dica de livro. Na verdade, eu irei abrir o meu bom tesouro e irei compartilhar com vocês os livros que se tornaram algumas referências para mim. E para isso acontecer, eu gostaria de compartilhar contigo um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 45, na versão Almeida Corrigida Fiel, de 2007, que diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quais são os livros que o senhor lê? E em resposta, na maioria das vezes, eu costumo dizer, cara, são muitos. Então, eu decidi compartilhar o meu bom tesouro e vou apresentar alguns livros, sugerir alguns livros que se tornaram minhas referências, depois da Bíblia, é claro. Porque a Bíblia Sagrada, para mim, é a minha base, é o meu alicerce, é o meu norte. E esses livros, eles iluminaram o meu entendimento e me deram uma condição de ser mais preciso no meu aconselhamento, no meu discipulado. Então, hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre este livro aqui, ó, O Obreiro Aprovado, do pastor Marcos de Souza Borges. Cara, esse material é muito bom, libertador, esclarecedor. E para isso acontecer, eu gostaria de compartilhar um pouco do que está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, 14, que diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Até porque existe uma distância muito grande entre o ser chamado e o ser escolhido. E a abordagem deste material se resume em percorrer este caminho no qual tantos têm tido a triste experiência de fracassar. Esta afirmativa de Jesus revela um efeito tipo funil, porque de muitos que entram neste caminho, sobram poucos. Isto mostra como o mundo espiritual impõe um processo de seleção. Ou seja, muitos são chamados, todos, sem exceção, são provados, porém poucos são aprovados. Não é de qualquer jeito, ou do nosso jeito, que vamos caminhar no chamado de Deus. Pelo contrário, é importante entender que, apesar de sermos chamados, de termos um chamado, uma convicção, o chamado não é nosso, o chamado é de Deus. E este livro, além de possuir um caráter cirúrgico, ele irá nos dar uma radiografia da personalidade sob um ângulo muito pouco observado em nossos dias. E ele revelará as nossas deficiências motivacionais e nos ajudará a identificar tudo aquilo que está sustentando os mais graves quadros de reprovação. O autor deste livro, ele recusa respostas superficiais ou apenas formais para a edificação de obreiros aprovados. Porque o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele é bem claro, ele é preciso, quando diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro. Note que a palavra aprovado aparece antes da palavra obreiro. Com isso, entendemos que é uma exigência do próprio Espírito Santo. É necessário estarmos aprovados antes de exercermos qualquer atividade no reino de Deus e ser um obreiro. Todos os líderes e pais devem ler este material, devem ler este livro. E eu gostaria que tu assista este vídeo do próprio pastor Marcos de Souza Borges fazendo um comentário sobre esse material, ok?
o Obreiro Aprovado é um livro que visa realmente a restauração e a formação de obreiros. O enfoque aí, na verdade, não está no fazer, mas está nesse termo que é o termo aprovado, quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E esse conceito do aprovado é um conceito que nós aprofundamos nesse material. Só tem um caminho para você ser aprovado, é fazendo a prova. Eu sei que muitas pessoas hoje, elas criam uma expectativa de uma vida cristã esvaziada de provas, mas nós sabemos, quando vamos para a palavra de Deus, caráter é como ouro, tem que ser provado. Deus é um Deus que prova os corações, e é dessa forma que realmente a nossa fé é edificada. A nossa fé é como uma musculatura que tem que ser exercitada, e isso acontece principalmente nos momentos de prova. E agora, o que acontece na prática é que, a partir desse conceito, nós temos que enfrentar um outro conceito, que é o conceito da derrota. E a gente define a derrota como sendo uma vida cíclica de reprovação. É quando a pessoa, em determinada área da sua vida, faz a prova e não passa, faz a prova, não passa, faz a prova, não passa. Isso se torna, muitas vezes, uma rotina trágica. Então, nessas áreas onde a pessoa está subjugada, está sendo vencida por um mesmo ponto de prova, é que vem as debilidades, as enfermidades. É aí que a pessoa constrói, muitas vezes, uma descrença generalizada, perde a fé em si mesma naquela área, uma desistência generalizada. Então, nesse livro, o que nós tratamos é isso: como construir um caráter de obediência em áreas que nós tivemos uma história de fracassos. É um livro que pode literalmente virar a sua vida de cabeça para cima. Espero que realmente essa leitura possa te abençoar tremendamente. Assistiu o vídeo? Cara, eu quero te incentivar agora a adquirir esse material. E eu vou criar uma condição para você adquirir ele. Clica no link aqui abaixo. E esse link irá te direcionar a uma página de compra. E ali vai estar o material, o preço. Você pega esse material, coloca no teu carrinho de compra. Se quiser adquirir outros materiais, tem vários materiais ali. Um passo após o outro, um livro após o outro. E vai te dar uma condição fabulosa, uma compreensão bem definida de como acompanhar um discípulo no aconselhamento e no discipulado e ajudá-lo a sair de suas masmorras, ok? Um forte abraço, Shalom Lekulam.